Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre uma empresa gigantesca aqui no Brasil que atua em diversas geografias e muito mais do que isso. A gente vai conversar sobre um setor que tem se falado muito, que é o setor de proteínas e carnes aqui no Brasil, tá bem? Então, se você quer saber mais sobre o setor de proteínas e carnes e sobre a JBS, fica até o final desse vídeo, você vai conseguir aprender muito e ter muitos insights sobre o setor. Mas antes de começar, eu tenho 13 principais recados. O primeiro é, se inscreva no canal, isso ajuda muito o canal a crescer e você a ficar atualizado sobre as principais empresas da Bolsa, sobre os principais conceitos de educação financeira e de investimento em renda variável. Deixa um like no vídeo, isso ajuda muito esse vídeo a chegar a mais pessoas e deixa nos comentários o que você acha sobre o setor de proteínas e sobre a JBS, tá? E aí quando a gente fala de JBS, muitas vezes a gente acaba por não ter noção do tamanho dessa empresa. Quando a gente fala de JBS, a gente está falando de diversas marcas, tá? E aí as principais aqui no Brasil, por exemplo, a gente está falando de Seara e Friboi. Eu acho que grande parte de vocês deve conhecer essas marcas, mas além disso, a gente tem grandes marcas internacionais, como a Pilgrims, a Switch, entre outras. Então, é um business gigantesco que está suportando várias das principais marcas do mercado. E aí, só para vocês terem uma noção do tamanho da JBS, a gente está falando da principal produtora de proteína em ranking global. Ela é a maior produtora de proteínas do mundo e ela é a segunda maior empresa do setor de alimentos do planeta, tá? Ela só fica atrás da Nestlé e está à frente de outros players muito consolidados e muito famosos, como por exemplo a PepsiCo, a Tyson Foods, entre outros, tá? Então é um player gigantesco que tem uma distribuição geográfica muito interessante. Ela está presente em mais de 20 países, com mais de 450 unidades. Eu vou deixar aqui uma imagem para vocês verem toda a distribuição da companhia. Ela está presente no Canadá, Estados Unidos, América do Sul, Brasil, Europa, Ásia, Austrália, Nova Zelândia, entre outros, tá? Então ela tem, por exemplo, nos Estados Unidos ela tem a parte de frangos muito forte, a parte de suínos muito forte, a parte de gado muito forte, de bife muito forte. Quando a gente está falando de Austrália, a gente também está falando de gado muito forte, seria o bovino muito forte, né? Então, quando a gente está falando de processamento de bovinos, por exemplo, a gente está falando de mais ou menos 42 mil bovinos por dia. Então, é um número muito expressivo, muito grande, que mostra o tamanho dessa empresa. Quando a gente está falando de Brasil, existem as duas principais marcas, como eu falei, tem a Seara, que é a principal marca da empresa aqui no Brasil, que trabalha com alimentos processados, tá? E aí tem, quando a gente está falando de carnes, especificamente a gente está falando de Friboi, basicamente, que é uma das principais marcas de carne no Brasil. E aí o setor de proteínas, ele é muito interessante, tá? Porque ele tem boas perspectivas de longo prazo, tem tendências seculares positivas de longo prazo. Então, com o aumento da urbanização e com o aumento da riqueza das pessoas, em geral, aumenta-se o consumo de carne per capita, ou seja, quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais elas consomem carne. Esse é um ponto interessante, tá? Porque o que acontece é que a China, por exemplo, o principal país do mundo atualmente, ela tem cerca de 65% da população na zona urbana. E aí, todo o restante, eles tendem a migrar para o urbano e consumir mais carne. Quando a gente pega países como a Índia, que é outro país muito populoso, eles também têm aí 30% da população em zona urbana. Então, o montante para migrar para a zona urbana e começar a consumir mais carne é gigantesco. Além disso, a gente tem um crescimento populacional estimado para os próximos anos, que deve aumentar a demanda por carne, tá bem? E aí, existem outros pontos, como mudança de dieta, que as pessoas elas estão migrando para uma dieta de carboidratos, migrando para uma dieta mais proteica, o que também aumenta a demanda. E aí eu vou deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, que é um outro ponto que eu gosto bastante do setor de carnes, que ele suporta muito o setor agro. Então, grande parte da soja, por exemplo, ele suporta esse crescimento das carnes. Então, quando o crescimento de proteínas ele vai muito bem, soja também, porque a carne é um dos principais demandantes de soja do planeta, tá? E aí, se quiserem que eu faça um vídeo comentando sobre o segmento agro, deixa nos comentários, eu vou ler todos eles, tá bem?
E aí, vamos dar uma olhadinha nos indicadores dela e vamos comentar um pouquinho sobre como estão a saúde financeira, como é que estão os indicadores de evaluation dela e de todo o setor. O ticker dela é JBSS3, tá? A JBS, ela acabou sendo envolvida em corrupção, foi condenada, alguns executivos foram condenados na Lava Jato, entre outros processos, tá? Então, acho que a governança corporativa é um ponto de atenção nessa empresa. Então, o primeiro ponto de análise de uma empresa, um dos primeiros, é quem são as pessoas que estão lá dentro, quem são as pessoas que compõem essa empresa, tá? Então, sempre olhar para isso, tá? Aqui a gente vai dar uma olhadinha nos indicadores, e quando a gente olha a cotação nos últimos tempos, a gente vê que ela vinha sofrendo muito. Em 2019 ela se recuperou bastante bem, a gente teve uma crise na China de suínos, teve muita morte de suínos na China, e aí por conta disso aumentou o consumo dos produtos da JBS, e aí a companhia surfou um bom momento, tá? Tem surfado um bom momento, grande parte dessa receita da companhia é em dólar, então com o dólar valorizando, a companhia se aproveita muito e tem gerado muito caixa. Quando a gente olha indicadores de valuation, vamos dar uma olhadinha no dividend yield, um dividend yield de 5,5%, um dividend yield bem interessante. Quando a gente olha o payout, a gente vê que o payout ano passado foi de 50%, esse ano está em 40%, o payout é bastante elevado para quem gosta de dividendos. Pode ser uma boa empresa, tá? E aí quando a gente compara com a média do setor, e aí os principais que eu gosto de comparar Marfrig, tá bem? Que também atua no segmento de bifes, BR Foods, a gente tem um vídeo no canal sobre BR Foods, e aí tem uma outra empresa que eu gosto de comparar, que é a Minerva, que é a BIF3, tá? Então vamos fazer uma comparação com esses 4 players, e aí quando a gente olha os 4 players, a gente vê que a BIF ela tem o maior dividendo, ela fez uma distribuição histórica no início de 2021, o que aumentou muito o dividend yield dela. Ela está gerando muito caixa, está distribuindo esse dividendo. Então, a JBS sim, ela distribui bons dividendos, mas a gente tem outros bons players que distribuem ainda mais, como por exemplo a Marfrig e a Minerva. Quando a gente está olhando o PL, preço sobre lucro, a gente vê que o PL está bastante baixo, 6,7 vezes é um PL bastante baixo, e aí o que esse indicador quer dizer? Significa que em 6,7 anos a companhia iria conseguir repor o seu market cap com seus lucros, por assim dizer, tá? Então ela tem um PL bastante baixo, está abaixo da média de setor, mas a Marfrig parece ser mais interessante, porque ela está com PL 4 vezes, 4,6 vezes. O último indicador que eu gosto muito de olhar é o EV sobre EBITDA. E aí, quando a gente pega o EV sobre EBITDA da JBS, também está abaixo do seu segmento, está abaixo da média do segmento, tá? Mas está acima de players como Marfrig, por exemplo. Então, sim, a empresa está descontada, tá? É um setor que tem crescido muito, mas o seu principal ponto de atenção, além da governança, é a questão do endividamento. O setor de carnes e de proteínas, ele é muito alavancado e ele é cíclico. Então tem esses 2 pontos que eu quero chamar a atenção. O setor de proteínas ele é muito cíclico e o setor de proteínas ele é muito alavancado. Tomem cuidado com isso. Empresas muito alavancadas que caem em um ciclo ruim, elas quebram, tá bem? Isso é muito comum, a gente já viu acontecer muito no Brasil e esse é um dos principais riscos para o setor de proteínas como um todo. Então, se vocês pensam em investir em alguma empresa, tenham em mente esse perigo. Quando a gente olha o indicador dívida líquida sobre patrimônio líquido, que correlaciona qual que é a proporção de dívida líquida sobre o patrimônio líquido, a gente vê que a empresa está com 1,26 vezes. É um indicador bem alavancado. Eu gosto de empresas que tenham próximo entre 0,5 e 1, no máximo 1, ela está acima desse 1, tá? Porém, quando a gente pega a dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que a empresa ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA bem saudável. Então, em cerca de 1 ano e meio, 1 ano e 7, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas a partir da sua geração de caixa. Quando a gente olha historicamente, a gente vê que ela começou a diminuir, estava mais de 2 vezes, tá bem? A mesma coisa do patrimônio líquido, ela começou a diminuir em 2015, 2016, foi o auge. A partir disso ela começou a se desalavancar, e hoje em dia ela está com uma saúde financeira melhor do que antigamente, tá? Então, quando a gente está falando aí basicamente da dívida da empresa, a gente está falando de 23 bilhões de reais, tá? Enquanto o lucro líquido dela no último ano foi de 4 bi. Então, é uma dívida líquida bem grande, tá? Um ponto que eu gosto de olhar, além desse lucro líquido,
eu gosto de olhar bastante o EBITDA. Então, a companhia lá, o EBITDA basicamente é uma proxy para geração de caixa, e aí existe uma diferença entre geração de caixa e lucro, que é muito interessante e muito importante. Se você quer saber mais sobre isso, deixa nos comentários. Eu até posso fazer um vídeo sobre como analisar isso e por que geração de caixa e lucro são descorrelacionados muitas vezes, tá? E aí quando a gente olha o EBITDA da empresa, a gente está falando de 30 bilhões de EBITDA. Então, bem tranquilo essa dívida líquida, quando a gente olha comparado ao lucro, parece muita coisa, mas quando a gente compara com o EBITDA, a gente vê que não é tanto assim. Outro ponto que eu gosto de olhar é eficiência. E aí, como eu falei para vocês, a companhia ela tem conseguido ganhar muita eficiência fabril nos últimos tempos. A margem bruta dela tem subido bastante, da mesma forma que a margem EBITDA ela acabou não pegando nos últimos anos, mas a margem líquida também, ela sofreu um pouco em 2017, 18, 19, em decorrência da crise, mas ela já se recupera muito bem e a gente está vivendo um ciclo muito bom. Por conta disso, as margens líquidas estão muito acima do histórico, tá? E deve se manter até o final do ano. Eu tenho boas perspectivas para o segmento de proteínas para 2021 e até parte de 2022. Por fim, rentabilidade. E aí quando eu olho a rentabilidade, eu sempre falo que o ROI ele é um indicador perigoso para se olhar empresas alavancadas, tá? Porque quando a gente olha o ROI, a gente vê que ela está com um ROI de 32%, só que ela é uma empresa muito alavancada, então o patrimônio líquido corresponde pouco do capital total dela. Eu gosto muito de olhar o ROIC. E aí quando a gente olha o ROIC, a gente vê que nos 3 últimos anos, a companhia está com ROIC de mais de 2 dígitos, o que eu gosto bastante, sempre procuro empresas com ROIC ou retornos acima de 2 dígitos, tá? Que isso mostra uma geração de patrimônio, é uma geração de valor para o seu acionista. E quando a gente pega a crise, por exemplo, 2015, 16, 17, o ROIC estava bem baixo, 6%, e aí quando a gente pega, por exemplo, o custo da dívida, estava muito acima disso. Então, ela tem um custo de dívida de 10%, ela está conseguindo gerar 6%, a diferença, ela está destruindo o valor para o seu acionista. Então, esse é um perigo. O grande benefício de pegar dívida é quando o custo de dívida está em 6, 7, como está hoje, ela está com um ROIC de 15, 14, então esse spread de 7% ela acaba por gerar para o seu acionista, tá? E aí, como eu falei para vocês, a companhia ela é muito cíclica, ela sofre bastante em crises, como vocês podem ver, a receita ficou estagnada basicamente de 2015 até 2018, e aí como o Brasil voltou a crescer, voltou a aumentar o seu PIB per capita e o mundo começou a consumir mais carne, lembrando que a JBS é uma empresa diversificada geograficamente, a companhia ela começou a ter um aumento na sua receita muito expressivo e a gente vive um bom ciclo para o segmento de proteínas, tá bem? Então seria isso que eu queria passar para vocês sobre JBS, espero que tenha ficado claro sobre o setor de proteínas. A gente tem outros vídeos no canal sobre Marfrig, sobre BRF, então se você tem mais interesse em entender o setor como um todo, olhem esses outros vídeos, eu recomendo bastante. E aí, por fim, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, deixa um like se esse vídeo te ajudou a tomar uma decisão quanto a JBS, se eu trouxe algum insight que você ainda não sabia, e deixa nos comentários qualquer feedback ou crítica, tá bem? É isso, pessoal, um forte abraço a todos e até a próxima.